Sim, eu conheci-o como um grande número de estudantes e professores da Faculdade de Arquitetura, que na altura ainda era a Escola de Belas Artes. Quando eu estava a trabalhar para Funchal, não fez aquele maravilhoso hotel, e vim ao Porto para trabalhar com o Viana de Lima, como artista e a secretária. E normalmente trabalhava, seria pelos colegas que trabalhavam no Viana de Lima, o professor Caíra e um outro que não me lembro agora o nome, que em geral trabalhava um dia e uma noite, fazia uma direita e fazia uma maquete logo e tal, e coisa por aí. Bom, e numa das visitas eu, com certeza te digo, Viana de Lima fez uma apresentação de trabalhos, uma conferência. Houve um jantar, e no fim do jantar, projeção. Então tinha um painel com folhas de papel, grandes folhas de papel, falava, explicava, projetava fotografias e desenhava. E no fim oferecia os desenhos. Nós íamos em bicha e ele assinava, arrancava e foi muito interessante. Eu lembro de ele apresentar, por exemplo, uma obra que não se realizou, que foi o aeroporto de Brasília. Ele apresentou várias obras. E não, tive aí 2 vezes nessas visitas que ele fazia com ele. Assim como veio cá o Lúcio Costa, esteve na escola a fazer uma conferência e que depois foi com alguns professores, eu não fui, porque na altura era assistente da faculdade, já não era estudante. Mas era muito novo, eu entrei muito novo na escola e não concluí logo o curso, porque coisas da época pude começar logo a projetar. Eu, quando eu projetei as primeiras obras, eu não tinha acabado o que chamava o curso não sei o quê. E depois havia o curso especial, em que se faziam os concursos, já não se ia à escola, fazia-se em casa e se apresentava um trabalho que depois era classificado com menção, primeira menção, segunda menção, primeira medalha, segunda medalha. E o Lúcio Costa foi atrás dos montes e tal, foi dar um grande passeio. Ele tinha um conhecimento grande da arquitetura tradicional portuguesa, desenhava, fez aliás em Lisboa uma exposição, já ele tinha morrido com desenhos dele, magníficos desenhos nas aldeias, nas montanhas e tal. Só mais tarde é que voltei a encontrar o Niemeyer, porque foi quando comecei o Museu Ibéria Camargo. E a viagem era sempre por Brasil, por Rio de Janeiro. E, portanto, algumas vezes visitei-o no escritório de Copacabana. Estive lá também outra vez com o Tábora.
várias vezes, vários encontros assim. Um deles foi porque uma revista japonesa propôs-me fazer um filme, uma entrevista no ateliê dele. E se eu aceitava, eu disse, não, tem que perguntar ao Niemeyer se ele aceita. E o Niemeyer disse que sim e tal. E lá foram os japoneses com as máquinas e os tripés e tudo isso. E julgo que esperavam uma conversa sobre arquitetura. Mas todo o tempo o Niemeyer falou de política e de mulher. E os japoneses estavam perplexos, mas para mim foi muito divertido. Outra vez foi um convite para um encontro, um diálogo naquele anfiteatro que há do outro lado do centro do Rio, onde há também um museu. E o teatro, o anfiteatro, não estava terminado, estava ainda aberto, mas era um dia maravilhoso, daquele clima do Rio, e foi muita gente e tal, mas o Niemeyer não apareceu. Mas mandou-me uma mensagem por uma amiga comum, arquiteta, a dizer se no dia seguinte ia a Canoas. Olha que no dia seguinte lá fomos a Canoas e então uma tarde magnífica, só estava ele, uma sobrinha, uma filha, neta ou neta talvez, e eu e a amiga arquiteta. E conversamos toda a tarde, só deitado naquela maravilhosa cadeira, que julgo que é desenhada por ele, uma cadeira de estender e tal. E Canoas é uma maravilha, Canoas é uma joia. E no final, ele de paletó branco, impecável, já tinha, não sei se teria já 100 não teria, mas 90 e muitos tinha. Mas subiu ainda aquele declive para chegar à casa, para se despedir e tal, simpaticíssimo. Era uma pessoa muito afável, muito engraçada. E, bom, e um grande arquiteto, para mais um grande arquiteto. Às vezes demora, não é? Mas é conhecido, todo mundo é uma referência, é todo mundo, não é? E a obra dele está na história da arquitetura. Assim, além de mais, Brasília está, julgo que é a única cidade moderna classificada pela Unesco. Mas houve uma altura, isto acontece também na vida dos arquitetos, não é? À altura em que se dizia mal de Brasília, criticando aquela estrutura de vivência, não é? Como os viadutos e tal. Mas eu lembro-me que, uns anos depois, houve essa corrente de dizer mal do Niemeyer. Eu, aliás, assisti a um congresso, um encontro de arquitetos em Maringá, onde fui convidado pelo ateliê, pelo Niemeyer. Lá fui a Maringá, que eu só conhecia da canção, que era uma modinha na altura, Maringá, Maringá, tal. E lá fui, ele chegou. Vinha outra vez não, este foi anterior, não é? Com o paletó branco e tal. E então houve um arquiteto, creio que inglês, que fez uma intervenção dizendo, conhecido, não sei se era o Turner, o pior de Brasília, demolidor, diante do Niemeyer. Niemeyer estava lá. E o Niemeyer, no fim, com toda a tranquilidade,
Disse apenas que tinha feito o melhor que sabia, o melhor que podia. Não ficou iriçado com toda a tranquilidade de uma pessoa da envergadura, não é? E acabou assim. Mas dizia eu, uma altura que realmente é que se via mal. Mas eu lembro-me de ter visitado, e aqui nem toda a gente tinha visitado, não é? O Távora aí já uns anos depois da inauguração, e eu vinha entusiasmado, porque aquilo ganhou vida e já não era uma coisa submetida apenas ao tráfego e à distância e tal. E eu vinha maravilhado com o ambiente em Brasília e também com o caráter de alguns edifícios. Não é que isso depois mudou. Passou aquele período de crítica e tal. Isto é periódico, não é? E, bom, e Brasília ganhou a sua vida concreta, de qualidade de vida. Estive em Belo Horizonte, onde dá uma belíssima escola, que é uma obra do princípio do percurso do Niemeyer, Pampulha, e por aí fora. Mas estive num hotel em Minas Gerais. Como é que se chama a cidade? A cidade portuguesa, que é o caráter português mais completo. Eu tenho um hotel e depois li a história desse hotel. Era o diretor do património dos monumentos nacionais, o Lúcio Costa. Então, na história que eu li, o Lúcio convidou o Niemeyer, muito novo, não é? Para fazer aquele hotel. E o Niemeyer lá fez um moderníssimo projeto e foi uma polvorosa no património, porque muita gente era conservadora e tal, não admitia aquele atrevimento. E o Lúcio Costa chamou-o e disse: Oscar, vê lá, faz uma coisa mais simples, põe um telhado, senão eu não seguro a situação. Aqui ele então realmente pôs uns tetos inclinados, porque antes era um teto horizontal, mas com um caráter especial, não é um telhado de duas águas, é de uma água só para dentro, não é? E é muito bonito esse hotel de interiores maravilhosos. Fiquei lá uma vez e em frente a uma casa feita pelo Lúcio Costa para ele próprio. De maneira que o Lúcio Costa, com sua capacidade de diplomacia, a sua personalidade e o seu saber, conseguiu dar uma volta. Mas a volta completa foi quando se fez o pavilhão do Brasil na exposição nos Estados Unidos, que teve um êxito enorme, foi assim um vento de novidade, não é? Um vendaval de novidade. Foi muito bem recebido nos Estados Unidos e em geral pelos críticos. E então no Brasil as pessoas disseram: afinal, ele é bom. Afinal, a arquitetura no Brasil é boa. Aqui na escola teve um grande impacto quando o Távora, recém-entrado na equipe organizada pelo mestre Carlos Ramos, ele um dia apareceu na aula e trazia debaixo do braço um livro. Abriu, que era o Brasil Builds, o famoso Brasil Builds, e fez
documentário, apaixonado e tal, e aquilo teve um impacto incrível, porque a escola, antes do Carlos Ramos, e nesse início ainda, a modernidade significava Le Corbusier, e bem, mas não mais. E, portanto, não havia informação, sabemos como era naquela altura, não é? Um país muito isolado, pouca informação, poucas revistas e tal. E aparece o Niemeyer, que foi outro vendaval do escura, não é? E a um ponto tal que um dos sintomas foi que as revistas que os estudantes, quase todos, tinham em cima do estirador para ajudar a desenvolver o exercício, passou a haver revistas brasileiras, porque a América do Sul começou a ser muito publicada na Arquitetura Judia. Foi a única revista que nunca faltou, mesmo durante a guerra. Creio, chegava a Arquitetura Judia e não havia mais. E publicaram muita coisa sobre a América do Sul, em geral. O Sr. Niemeyer, o Reid, todas as figuras mais importantes da arquitetura brasileira, mas, por exemplo, também Barragán, os mexicanos, de modo geral, a América do Sul foi muito divulgada. E teve tal impacto que praticamente todos os estudantes mudaram o grafismo, a representação, porque os projetos que nós desenhávamos, os exercícios que nós desenhávamos, as paredes tinham, com toda a reverência, 30 centímetros, um sombreado, e depois de aparecer o Brasil Builds, as paredes eram retas e os pilares eram pontos. E toda a gente passou a desenhar assim durante bastante tempo. E caiu muito bem e foi muito eficaz essa introdução do Brasil, da arquitetura brasileira, porque tinha muito a ver com o Corbusier. Era como que uma sequência aberta, noutros sentidos, do conhecimento que já havia sobre a arquitetura do Corbusier. E depois, em pouco tempo, quer dizer, naquele período pós-guerra, em que há uma abertura que o regime não pôde evitar, pelo desfecho da Guerra Mundial, e houve um boom de publicações, toda aquela euforia do pós-guerra, do Homem Novo, da Cidade Nova, e tal, começaram a chegar revistas de Inglaterra, com a reconstrução da França, claro, de Itália, muita coisa também, neorrealismo, enfim, foi uma inovação cultural de grande impacto. E, portanto, isso foi um primeiro passo para o alargamento da informação e logo dos contactos, porque começou a haver bolsas de estudo e mesmo dinheiro para viagens dos estudantes, não é? E, portanto, houve uma abertura muito significativa, não aquela abertura total, mas em relação ao passado recente foi uma transformação muito significativa. A primeira viagem com bolsa de estudo da Gulbenkian, era a Gulbenkian que dava dinheiro para isso, não é? Foi a Paris. E no ano seguinte fomos ao norte, à Dinamarca, à Finlândia e à Suécia e tal. Aí conhecemos diretamente o Álvaro Alto e, aliás, o próprio, conhecemos o Bastéus com o próprio. E, portanto, não haja dúvida que começou aí uma grande abertura e sobre
a direção do mestre Carlos Ramos e com uma equipe ótima, consolidou-se o ensino da arquitetura aqui no Porto. Eu lembro-me de uma vez de me contar o Tábora, numa visita em que eu não estive, que foi ao ateliê, e em determinada altura o Niemeyer disse: estou muito preocupado. E eu estava: para quê, tal? A minha filha. E eu estava: já está doente. Não, está velha. Que é uma coisa extraordinária, mas aquilo com toda a convicção, porque ele, em determinada altura, ele trabalhava naquele ateliê com muito pouca gente, 2 ou 3 pessoas, e a secretária e tal. E diz que isso, escrevia muito sobre o que queria fazer e como, e depois era um ateliê onde estava a neta e a filha, que eram arquitetas. E havia também um sobrinho, e o filho não cheguei a conhecer. Havia um sobrinho que na altura trabalhava com ele. E nem sempre o trabalho produzido era do agrado do Niemeyer. Estava satisfeito, mal que achava que era um problema de idade. Aliás, ele era de origem portuguesa, porque eu vi um documentário muito bonito, foi feito, passou a televisão, ainda em vida dele, que foi projetado, apresentado na televisão portuguesa. E ele, na altura, dizia isso, que era, até dizia o nome da família. Depois dizia: eu, quando vim para aqui, adotei o nome Niemeyer. Achei que ficava bem como projeção aqui no Brasil. Foi uma pena não se ter construído o projeto dele. Ele tinha um projeto no Algarve, mas que depois não teve realização. É que no território continental não há nada, não há nenhuma obra do Niemeyer. Há agora um interesse na construção de uma capela em Portugal, uma capela projetada por ele. Falaram nisso e era interessante que aparecesse ao menos uma obra. Há no Funchal. Há um projeto para Lisboa, para a sede da Fundação Luz ao Brasil, que está feito, acabado. Eu vi esse projeto, porque isso foi no tempo do Abcacis e foi no tempo em que eu estava a trabalhar no Chiado, na recuperação do Chiado. E um dia que fui à Câmara e o Abcacis mostrou-me a maquete, havia uma maquete do edifício. O Abcacis, que era outro que me tratava por menino. Tinha isso comum com o Niemeyer. Não sei porque é que não teve seguimento, porque pelo lado do presidente havia interesse, eu estava interessado naquilo, tinha lá no gabinete a maquete, depois houve qualquer razão.